Olá, sou o chefe Marcelo Martino, chefe do Timo Cucina e El Carbon, e em comemoração ao Dia da Pizza, o Itaú Personalité me convidou aqui para fazer uma receita especial de pizza para vocês. Bom, a pizza é um preparo que a gente pode fazer coletivamente ou individual. E hoje eu vou ensinar para vocês aqui uma receita super fácil para fazer em casa. Vamos para os ingredientes: farinha de trigo, azeite extra virgem, sal, o fermento biológico, açúcar, e eu tenho aqui o levain, que é um fermento natural, que a gente tem a opção de usar o levain ou fazer sem o levain. Quem tiver em casa, a receita fica espetacular, mas senão a gente pode fazer sem ele mesmo. Então tem essas duas opções. Vamos começar aqui a misturar os nossos ingredientes. Temos 1,2 kg de farinha de trigo. Se você tiver a opção de usar uma farinha italiana, ela fica melhor, uma massa mais elástica e a fermentação também vai ficar melhor. Mas se não, a gente pode usar uma farinha nacional de boa qualidade, também fica excelente. Então vamos começar aqui com a farinha e o açúcar. São 12 gramas e temos aqui o fermento biológico, o seco, eu estou usando aqui hoje, 5 gramas de fermento. Então a gente mistura primeiro esses ingredientes secos e agora já misturei aqui, vamos adicionar água gelada. Por que da água gelada? Porque a gente vai amassar bem essa massa até ela ficar bem elástica e a água gelada ela ajuda a não esquentar tanto a massa. E vamos mexer essa massa aqui um pouco. Vou adicionar aqui o nosso levain, o fermento natural. Eu tenho aqui um levain branco, que ele é um fermento de farinha de trigo, e tenho o levain da farinha integral. Mas lembrando que em casa, quem não tiver, a gente não coloca nenhum dos dois e segue a mesma receita. Esse levain é o que vai dar o sabor na nossa massa de azedo e vai dar mais elasticidade também. Então agora a nossa massa aqui já grudou bem e eu vou tirar ela do bowl. E a gente ainda tem aqui para adicionar o azeite e o sal. Então o sal, por que a gente não adiciona no início? Se a gente misturar ele direto com o fermento, ele pode matar parte do nosso fermento e aí a nossa massa não vai crescer. O azeite pode fazer isso também. Vamos espalhar o nosso sal. E vamos pôr o azeite aos poucos para ele não escorrer tudo aqui. Quem preferir pode continuar dentro do bowl. Eu prefiro já colocar numa bancada e ir amassando. E a nossa massa aqui, ó, ela já absorveu parte do azeite. A gente coloca mais um pouco até acabar todo ele. Agora já adicionamos todos os nossos ingredientes e agora aqui tem que amassar bem, eu acho que mais ou menos aí por uns 8 a 10 minutos. Tem que fazer força mesmo, até essa massa ficar bem lisa e homogênea. Bom, pessoal, eu já amassei aqui mais ou menos uns 6, 7 minutos. Ela já virou uma massa homogênea e lisa. O que é importante aqui? A gente pode amassar ela rasgando ela aqui, ó, porque isso é o que vai fazer a gente desenvolver o glúten na massa. Você puxa, estica. Aí puxa e estica de novo. Ou tem gente que prefere fazer em método de cruz, amassa para um lado, amassa para o outro. A mesma coisa, você vai rasgando a massa e aí volta. Isso vai fazer com que a massa fique elástica. Aqui a gente ainda não está no ponto, eu ainda preciso amassar mais um pouco aqui, mas a gente consegue ver, ó, que o ponto de véu, a hora que eu fizer isso, ela não vai rasgar. Se acontecer isso, é porque a massa ainda precisa amassar mais um pouco até ela ficar bem elástica. Então aqui sovamos mais um pouco a nossa massa. Agora ela já não gruda mais quase nada. Ela já criou a elasticidade que ela precisava. Terminamos de amassar, deu o ponto certo. Vamos descansar essa massa por uns 10 minutos, porque ela ainda está um pouco rígida e a hora que descansar ela fica mais maleável para a gente porcionar ela. Eu tenho um saco aqui que cabe, mas a gente pode cobrir com filme também.
Nossa massa está descansada. Vamos tirar ela do saco aqui. Agora vamos porcionar ela. Eu uso um cortador de massa, mas em casa a gente pode usar uma faca, qualquer coisa que corte. Eu costumo fazer aqui uma massa com 180 gramas. É uma massa individual, uma pizza média, mas se você quiser você pode colocar mais, 200 gramas, 250, aí vai de gosto. Para a gente modelar ela, a gente vai fazer esse movimento circular com a mão e a ponta dos dedos vai jogar a massa para baixo dela aqui, ó. Quem ainda não tem essa habilidade, não tem problema. A gente pode fazer o seguinte, pegar essa massa na mão e com a ponta dos dedos ir jogando para baixo, ó. Em cima ela vai ficando redonda, ó, a gente joga, joga e vai rodando a massa. Aí você pode escolher o tamanho que você quer, mas em média 200 gramas, eu uso 180, que é uma pizza média, pizza grande aí 220 mais ou menos, e aí a gente vai armazenar essas massinhas em potinhos, vamos tampar ela e aí vamos esperar ela fermentar por 24 horas. A gente vai ter que fazer essa massa um dia antes para usar no dia seguinte. Mas vai uma dica para vocês, eu usei aqui o fermento natural, que é o levain, e usei 5 gramas do fermento biológico seco, que vai dar um sabor mais especial. Ela vai fermentar lentamente na geladeira e aí no dia seguinte a gente tira essa massa da geladeira e abre ela e usa normalmente. Ah, eu tô com pressa, eu quero fazer essa massa e usar no mesmo dia. Não tem problema. Dobra a quantidade do fermento biológico, em vez de 5 gramas, a gente mantém a receita toda e vamos colocar 10 gramas do fermento biológico. E aí essa massa vai crescer bem rápido. Coloca as 10 gramas, boleia e vamos deixar ela descansar por 2 horas fora da geladeira. Então vamos lá, a gente tem aqui a massa que eu porcionei. Uma dica, a gente pode colocar um azeite no fundo para não grudar, fica fácil de tirar essa massa daqui. Eu tenho aqui um pouco de semolina, tá? É uma farinha fina de sêmola, que ela acaba dando um pouco mais de crocância, ou a gente pode usar a farinha de trigo que a gente usou para fazer a massa mesmo. É bom a gente polvilhar um pouco em cima, embaixo, para não grudar nas mãos. Ó, ela é uma massa bem macia. Eu costumo abrir essa massa na mão. Mas quem não tem essa prática pode pôr a massa aqui e abrir com o rolo normal. Essa que eu vou montar aqui hoje, eu dei o nome de puglia. E os ingredientes dessa pizza são calabresa artesanal com erva doce, temos aqui mussarela, cebola roxa laminada, o parmesão e um creme de burrata. Aquela burrata artesanal que a gente tritura ela com um pouquinho aí de creme de leite para formar um creme. Em casa, se a gente vai fazer numa assadeira, é só abrir a massa e colocar na assadeira, mas aqui a gente vai assar no forno de pizza, então colocamos a farinha na pá e vamos para o nosso molho de tomate. Por ser uma massa muito elástica, então a gente pode pôr o molho e depois ajeitar ela aqui, ó, se ela não ficou bem redonda, abre mais um pouco. Então vamos aqui com a nossa calabresa artesanal com erva doce. Em seguida, a gente coloca a mussarela, cebola roxa, creme de burrata, e para finalizar, por último, o parmesão, porque o parmesão, ficando em cima, ele vai ajudar a gratinar essa pizza. Então tá aqui agora, a nossa pizza tá pronta, só a gente assar. E uma dica, essa massa é uma massa bem hidratada, então ela exige uma temperatura um pouco mais alta do forno. Num forno doméstico de casa, a gente pode pôr aí a 250 graus, ou o que atingir a temperatura do seu forno, se atingir 280, pode colocar 280. Quanto mais alta a temperatura, melhor. Vai crescer mais as bordas e vai ficar uma massa mais airada. Aqui, como a gente tem um forno profissional, eu asso essa pizza aqui a 300 graus, forno pré-aquecido, então na tua casa também precisa pré-aquecer o forno aí pelo menos por uns 20, 30 minutos. Vamos lá pro forno assar nossa pizza agora, hein?
Bom, essa é a minha receita, tem um toque pessoal nela, mas se você tem a tua receita também, compartilha ela com a gente para você também ter uma experiência com Itaú Personalité. Um forte abraço, pessoal, espero que vocês tenham gostado.